Vê, Américo Martins, e contigo também a situação no Oriente Médio. O Irã disse hoje que está perto de finalizar um acordo com Omã sobre o controle do Estreito de Hormuz. Mas Teherã afirma que o acordo não reabriria imediatamente essa rota marítima. Traz pra gente as condicionantes dessa conversa contigo. Esse acordo do Irã com Omã não tem nada a ver com a abertura do Estreito de Hormuz, mas tem implicações em como o estreito vai ser administrado daqui para frente. Porque o Irã e Omã estão para assinar. O governo iraniano diz que está praticamente fechado um acordo que, em primeiro lugar, reafirma a soberania dos dois países sobre a maior parte ali do Estreito de Hormuz, nos dois lados, e também define critérios técnicos de por onde as embarcações vão passar para entrar e sair do Golfo Pérsico. Abre caminho também para Irã e Omã cobrarem pedágios, taxas de serviços dos navios que forem passar pelo Estreito de Hormuz. Isso é separado do acordo que pode vir a acontecer entre os Estados Unidos e o Irã, mas é um indicativo de como o Irã está vendo a questão do Estreito de Hormuz. É uma forma do Irã reafirmar o seu controle sobre as águas do Estreito de Hormuz e, eventualmente, sinalizar essa cobrança dos pedágios, uma coisa que os Estados Unidos não querem. E hoje, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Gharibabad, deu uma entrevista para a mídia estatal do Irã e ele fez 3 exigências para os Estados Unidos para que o Irã libere o Estreito de Hormuz. E aí seria um acordo diferente desse do acordo com Omã. O que os iranianos querem? Em primeiro lugar, a suspensão daquele bloqueio naval contra os portos do Irã. Hoje, a Marinha americana impede a passagem pelo próprio Estreito de Hormuz de qualquer navio que se dirija ao porto do Irã ou venha de um porto iraniano. O Irã quer o fim disso. O Irã também quer ter permissão para voltar a exportar petróleo, porque a sua economia depende fortemente da exportação desse produto. E quando os dois países assinaram aquele cessar-fogo, os Estados Unidos liberaram a exportação de petróleo. E hoje o Irã voltou a falar aonde? No Líbano, porque continuam muito incomodados com a guerra entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel. Eles querem que os Estados Unidos ajam para acabar de uma vez por todas com a guerra. São essas 3 exigências. Aparentemente, o presidente Donald Trump espera reabrir o Estreito de Hormuz, diz que está conversando com os iranianos, eles negam essas conversas, mas pelo menos publicamente o Irã já deixou claro quais são as suas exigências, que todo mundo já conhecia, mas agora eles formalizaram isso através dessa entrevista do vice-ministro de Relações Exteriores. Agora cabe aos Estados Unidos analisarem se eles vão abrir mão e vão conceder, fazer essas concessões ao Irã ou não. Lembrando que o Donald Trump não vai ficar nada feliz com esse acordo entre Irã e Omã, especialmente com a possibilidade dos dois países cobrarem um pedágio dos navios que vão passar pelo Estreito de Hormuz. O Donald Trump está ficando sem opção em como ele vai poder agir para abrir o Estreito de Hormuz. Ele tem reclamado bastante, inclusive, que Teherã nunca confirma as conversas quando há uma tentativa de mediação, de que só os Estados Unidos confirmam e Teherã não confirma. E, de fato, se houver algum tipo de pagamento para ele, ia ser uma derrota nesse conflito, que caminha, na verdade, para um impasse que não se resolve. O Américo, vamos continuar falando de Donald Trump, porque ele rebateu as reportagens de que os Estados Unidos estariam com estoque baixo de munições em meio à guerra com o Irã. Conta pra gente o que ele disse, os Estados Unidos ainda têm muito poder de bala? Estados Unidos têm, sim, claro, muito poder de bala, porque, afinal de contas, nós estamos falando da maior potência militar do mundo, a maior economia do mundo. Então, os Estados Unidos têm, sim, claro, muitas munições, têm, claro, muitos armamentos, mas, em alguns aspectos específicos, eles estão correndo o risco de não ter armamento suficiente para se defender. O presidente Donald Trump publicou hoje nas redes sociais essa colocação dele aí, dizendo o contrário, que os Estados Unidos estão super bem armados. Agora, eu diria que o presidente Donald Trump tentou, mais uma vez, ser esperto, quase dissimulado. Porque é verdade que os Estados Unidos têm, claro, muita munição, mas ele não especificou os problemas específicos que os militares americanos têm, que a própria CNN revelou essa semana, que é especificamente no sistema de defesa aérea dos Estados Unidos. Por quê? Existem 2 sistemas que interceptam mísseis dos inimigos.
Um sistema é aquele Patriot, muito utilizado, por exemplo, na Ucrânia, para tentar deter os mísseis que são lançados pelos russos e que são também muito usados pelos americanos no Oriente Médio para proteger os países aliados desses ataques que foram muito pesados, inclusive, do Irã. E também existe um outro sistema que é uma sigla THAAD, que é um sistema que faz a interceptação dos mísseis balísticos numa altitude muito grande e eles são muito eficientes também. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos só têm hoje 20% dos interceptadores que tinha antes da guerra com o Irã nesse sistema do THAAD, ou seja, 1/5 da capacidade de defesa que eles tinham antes da guerra. E no caso do Patriot, que tem essa demanda também dos ucranianos por mais interceptadores de mísseis, ele só tem metade. Então o presidente Donald Trump tenta vender uma meia-verdade, que os americanos continuam muito bem armados. Sim, em alguns aspectos continuam, mas na defesa contra ataques com mísseis, eles estão ficando cada vez mais expostos. E tem um perigo aqui, Tainá e Uribe. Apesar da força da economia dos militares americanos, leva tempo para você, tempo e dinheiro para você investir o suficiente e ter esses interceptadores. Por isso que o Pentágono fica muito preocupado. Os estrategistas do Pentágono têm níveis mínimos desses interceptadores e de outras munições que eles precisam. E por isso é que eles estão preocupados, porque eles sabem que os Estados Unidos vão ter que continuar gastando esses mísseis se voltarem a uma guerra com o Irã, por exemplo, e vai ser difícil e demorar tempo para os interceptadores serem, os estoques, né, serem completados novamente. Então o presidente Donald Trump faz uma meia-verdade quando ele diz que os Estados Unidos estão superarmados. Nesse caso específico das defesas antiaéreas, não estão.